Um bom dia para aqueles cujo time venceu na última rodada. Uma boa tarde para aqueles cujo time perdeu na última rodada. Uma boa noite para aqueles que estão esperançosos que dias melhores virão para o seu time. Sabe de nada, inocente. Hoje eu vou falar sobre os dirigentes do futebol, os cartolas. Eu não vou falar sobre os cartolas, aqueles das entidades, porque muitas vezes eles nem gostam de futebol. Vou falar sobre os dirigentes dos clubes. E veja bem, eu coletei muitos anos de informações sobre as pessoas, sobre os brasileiros. E joguei lá no Avestruz Simulator para saber o quão grande é o conhecimento dos brasileiros no futebol. Porque desde criança eu ouvi dizer que o Brasil é o país do futebol e que todo brasileiro é um técnico. Então eu comecei a coletar os dados quando eu ainda tinha 10 anos de idade e fui guardando tudo. Essa semana eu joguei no Avestruz Simulator. O resultado apresentado foi o seguinte: 15% dos brasileiros não entende nada de futebol. Só sabem que quando a bola passa por aquele retângulo que tem uma rede, é gol. 10% dos brasileiros realmente entendem bastante de futebol. Sabem que para treinar um time é necessário, além dos conhecimentos táticos e técnicos, um pouco de filosofia e psicologia, pois será necessário também a gestão de pessoas. 20% entende o básico, as formações táticas e suas variações. Agora, o alarmante e o mais preocupante é que 55% da população não entende muito de futebol, mas acham que são treinadores, que são técnicos. Eles acham que se pegar um time para treinar, serão campeões mundiais. E aí que está o problema. Porque entre essas pessoas estão os nossos dirigentes, os cartolas do futebol. E veja bem, o modelo de gestão no Brasil para os clubes de futebol é um tanto curioso. São torcedores apaixonados pelo clube que se envolvem com as questões políticas, passam a fazer parte do conselho e querem se tornar presidentes do clube. E pior do que isso, querem entrar para a história do clube. Aí mora o perigo, porque às vezes eles fazem coisas que prejudicam o clube. Eu vou citar um exemplo. Você tem uma fazenda de gado leiteiro. Você produz leite, produz queijo e seus derivados. A cada 2 anos, você resolve eleger alguém que é apaixonado por queijo para ser o presidente da sua empresa. Ele não entende nada de gado, ele não entende nada de fazendas, muito menos de produção, mas ele é apaixonado por queijo. Ele vai dar certo. O presidente anterior lhe deixou 1 milhão para que ele possa investir em melhorias na fazenda. Mas ele é apaixonado por queijo. Ele decide que vai quadriplicar a produção. Então compra 200 vacas. O dinheiro que foi deixado não é suficiente. Ele pede mais 3 milhões emprestados a um banco. O problema é que a fazenda não tem espaço para mais 200 vacas. Começam a faltar recursos para vacinas e para rações. As antigas vacas, que produziam bastante leite, começam a adoecer e já não produzem tanto leite, pois não há pasto suficiente para todas. São 2 anos com muitos problemas. Ao fim de seu mandato, ele entrega a fazenda com uma produção menor e com uma dívida de 3 milhões com um banco. Então, ele recolhe os seus papéis, os seus pertences e vai embora. Agora outro, apaixonado por queijo, vai assumir a fazenda. No futebol é assim. O cara é apaixonado pelo seu clube e resolve fazer a gestão do clube. Não importa se ele não sabe nada de futebol, não importa se ele não sabe nada de administração. Ele vai fazer a gestão do seu clube. Um clube de futebol tem um orçamento. Ele se dá através das cotas de televisão, das bilheterias, do marketing, da venda de produtos. Vamos supor que um clube tenha 100 milhões para gastar no ano. Com esse dinheiro ele vai ter que fazer contratações, pagar salários, manutenção do patrimônio, entre outras despesas. Então o dirigente é eleito para um mandato de 2 anos. Ele pega e começa a contratar jogadores. Ele poderia gastar com as contratações 60 milhões, mas ele acaba gastando 120 milhões.
porque ele está certo que o time vai ser campeão e vai arrecadar mais do que 100 milhões. Ele tem certeza que até o final do ano vai vender 1 ou 2 jogadores e vai aumentar esse orçamento. Então ele sai a contratar. O dirigente assume o time com um elenco meia boca. No elenco ele tem 7 avestruzes, 1 galo velho, 1 galo de rinha, 5 corujas, 1 águia e 4 papagaios. Além, é claro, dos pintos, aqueles que vêm da base. Então ele contrata outro galo velho, contrata mais 2 águias, contrata 1 pavão e contrata também uma ema, pois o dinheiro estava acabando. Quem é do interior sabe, um galinheiro só pode ter 1 galo velho. É ele que manda. Os pintos, os frangos e os galos mais novos respeitam esse galo. Se o dirigente trouxer outro galo, vai dar briga. O pavão é aquele jogador consagrado, milionário, 15 anos de Europa. Na apresentação, ele usa um relógio Rolex que custa mais que o seu carro. O seu brinco de diamantes custa mais que a sua casa. E ele vem encerrar a carreira no Brasil. No auge da carreira, ele foi um nota 7. Mas hoje, aos 34 anos, ele é um nota 5. Porque ele compensa a falta de preparo físico com muita técnica. O que acontece com isso? Que ele vai barrar provavelmente aqueles frangos vindos da base, que também são nota 5, com um salário bem menor. As águias são muito importantes, mas 3 águias no mesmo time, aí sim, os frangos vão começar a desaparecer. Os dirigentes brasileiros às vezes contratam jogadores como uma dona de casa que vai à feira. Ela passa pela banca do abacaxi e vê que o preço está bem salgado. Então o vendedor oferece a ela um pedaço de um abacaxi que está ali descascado. Ela prova e vê que realmente o abacaxi é muito doce. Então ela compra outro abacaxi, apesar do preço. Seguindo pela feira, ela percebe que o preço do quiabo está muito barato e ela compra quiabo. O tempo vai passando e vai chegando o final da feira. As verduras estão mais baratas. Então, antes de ir embora, ela compra alface, couve e cebola e vai para casa. Quando ela chega em casa, ela chama toda a família para provar o abacaxi. Descasca o abacaxi e quando o pessoal vai comer, eles acham que estão comendo limão, de tão azedo. Então ela pega o quiabo e lembra, eu não sei fazer nenhuma comida com quiabo. E o quiabo fica lá até estragar. Ela tinha uma horta em casa e a horta dela estava produzindo alface e couve, mas ela tem pena de colher, então ela comprou na feira. Quando ela vai guardar as cebolas na geladeira, ela percebe que a geladeira estava cheia de cebolas e não precisava ter comprado mais. Os dirigentes fazem isso. Às vezes contratam um jogador com poucas amostras, com poucas provas. Eles contratam um jogador que não precisa para o elenco. Fazem um contrato de 3, 4 anos. Aquele jogador fica lá no clube recebendo e poucas vezes é utilizado, porque afinal de contas, o esquema técnico impossibilita a participação dele no jogo. Os dirigentes contratam jogadores em posições que têm na base igual ou melhor. Eles ficam com receio de lançar às vezes um jogador da base e preferem contratar um outro jogador para a mesma posição. Os dirigentes às vezes contratam jogadores por uma posição que já tem muitos. Por exemplo, o elenco tem 7 volantes, mas ele vai lá e compra um outro volante. A janela estava fechando, os contratos dos jogadores estão acabando. É o chamado negócio de ocasião. É o comprar por comprar. Eles compraram uma cebola quando não precisavam mais cebolas. Os dirigentes deveriam ser mais responsáveis ao gerir um dinheiro que não é deles. Não adianta comprar mais 200 vacas
se não vai ter pasto para todas elas pastarem. Por isso eu acho que deveriam ser mais assertivos. Fazer uma aposta com um dinheiro que não é dele não é legal. O certo seria investir só com a certeza. Se for uma aposta, o investimento tem que ser baixo. É isso que eu penso sobre os dirigentes. Volto a pedir que você se inscreva aí no canal para a gente fazer mais barulho, para a gente fazer uma confusão. Não esqueça também de me seguir nas outras redes sociais para ficar ligado sempre quando eu postar um vídeo novo. Deixe também o seu comentário. Você acha que os dirigentes do futebol brasileiro fazem boas contratações? E se gostou, deixe o seu like. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre dirigentes e a sua relação com os técnicos. Fique ligado.